E aí, doidão, fala pra mim, você não se sente muito confiante no design gráfico? Você sente que você não tem tanta confiança no seu trabalho? E aí você fica por aí meio inseguro, meio tristinho, meio cabisbaixo e não sabe como resolver isso? Fica tranquilo que eu tenho a resposta pra esse seu problema. E a resposta é, isso não tem solução. Você se sente inseguro no design porque você é uma pessoa insegura. Não é uma coisa que acontece só no seu ambiente de trabalho. Em todos os aspectos da sua vida você é um cara inseguro. E isso reflete no design. Nossa, pesei o clima, né? Sem necessidade nenhuma. Você vem aqui procurando uma ajuda, procurando uma solução e eu transformo isso daqui numa sessão de terapia. Mas infelizmente isso é verdade. Porém, existem algumas paradinhas ali que te ajudam, meio que aguçam mais ainda essa sua insegurança. Essas coisas fazem com que você se sinta mais inseguro e eu vou falar elas aqui pra talvez você conseguir mudar, enfim, se atentar a isso e resolver esses problemas. Então já se inscreve aí no canal porque eu tô te dando uma sessão de terapia gratuita, tá? Pô, você pode pelo menos se inscrever aí e deixar o seu like. Aproveita também e me segue lá no Instagram que tem conteúdo novo todos os dias. O nome tá aparecendo aí na telinha pra você. Vamos lá, quando eu comecei no design, eu sentia muita insegurança em uma parada específica, que era a qualidade do meu trabalho. Eu sempre olhei para as coisas que eu produzi e ficava pensando assim, tipo, cara, isso não é bom, isso não dá nem pra conseguir um cliente com isso, esse troço é ridículo. Eu sempre tive a sensação de que tudo que eu fazia não era bom o suficiente. Você consegue se identificar com isso? E aí eu sempre sofri demais com essa pressão que eu colocava na minha cabeça e eu achava que eu nunca ia conseguir cliente, que meu trabalho nunca seria bom e, enfim, decidi resolver isso um dia. E aí o que eu fiz pra resolver esse problema? Estudei. Estudei muito, cara, eu passava o tempo inteiro vendo sobre design, estudando sobre design, praticando pra melhorar a qualidade do meu trabalho. E adivinha só, isso não resolveu o meu problema. Porque quanto mais eu estudava, mais eu tinha a sensação de que eu não sabia absolutamente nada. Porque quando você não sabe nada, toda informação que chega pra você é algo muito grandioso. Conforme o tempo vai passando, as informações elas começam a ser mais difíceis de ser algo novo ou de ser algo que você não conhecia. E aí quando eu comecei a me dar conta de que tinha muita informação que eu ainda não sabia, eu fiquei, nossa, então eu tô pior do que eu achava. E aí o que aconteceu foi eu ficar presa nesse ciclo vicioso de estuda, sente que não sabe nada, fica triste porque seu trabalho é um lixo. Estuda, sente que não sabe nada, fica triste porque seu trabalho é um lixo. E por que eu fiquei presa nesse ciclo vicioso? Porque minha insegurança ela estava atrelada a outros dois fatores que eu não tinha me dado conta. Primeiro, comparação e segundo, falta de cliente. Quando você se sente inseguro, é normal você ter muita ansiedade. E eu tinha muita ansiedade nessa época. E aí o que eu faço quando eu tô muito ansiosa? Eu decido ver o quão atrás eu estou daquela situação. Então eu me senti insegura com o meu trabalho e eu ia verificar como estava um trabalho de outras pessoas. Péssima ideia. E eu olhava pra aquilo e eu ficava, caraca, eu nunca vou chegar naquilo dali. Eu nunca vou conseguir fazer isso, pô. Ou se eu conseguir fazer isso daqui algum dia, vai demorar muito. E aí começava de novo aquela cobrança insuportável, aquela sensação de insegurança. Sendo que o responsável por isso acontecer é o seu cérebro. Ele faz isso contigo. Ele te impede de olhar pra aquilo que você fez e achar bom, principalmente quando você é uma pessoa que tem uma autocobrança muito grande, como eu, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de olhar pra alguma coisa que eu fiz e falar, putz, isso aqui ficou legal. Isso vai de pessoa pra pessoa, o nível vai variar de pessoa pra pessoa, tem gente que se cobra muito mais, tem gente que se cobra muito menos, mas no meu caso, acredito que no seu também. Por isso, essa insegurança tão grande, eu me cobro muito. Eu recebi uma vez uma mensagem na DM do meu Instagram de um rapaz que tava precisando de algumas dicas pra design gráfico. Ele me falou que ele tava a fim de conseguir dinheiro com design, mas que ele fazia alguns trabalhos que ele ainda não cobrava por aquilo, porque ele achava que ainda não era bom o suficiente ao ponto de cobrar. E eu pedi pra que ele me enviasse pra eu dar uma analisada e ajudar ele. Quando o rapaz me enviou as artes que ele tava fazendo de graça pra um amigo, aquilo era bom. Eu falei, cara, isso daqui tá bom, você consegue cobrar por isso. Você tá entregando de graça uma coisa pra uma pessoa que tem gente que cobra e não faz. Pessoas que cobram pelo serviço não estão entregando a mesma qualidade que você tá dando de graça. Então, eu aconselhei que ele cobrasse pelo aquele serviço e tentasse, enfim, outros clientes. Ele seguiu esse conselho e ficou surpreso porque ele conseguiu bem mais dinheiro do que ele imaginava. E isso é muito interessante porque ele não conseguia enxergar as artes dele com qualidade, sendo que elas tinham. Isso provavelmente deixava ele inseguro de conseguir cliente, de ir atrás de cliente e tudo mais. Então, antes de tudo, você precisa entender que é comum você não conseguir enxergar tanta qualidade no seu trabalho. Você não é o único passando por isso. Isso não quer dizer que o seu trabalho necessariamente é ruim, você só é uma pessoa insegura. Então, sabendo disso, sabendo que você já vai ter dificuldade de ver qualidade naquilo que você faz, não olhe pro lado. Eu sei que dá vontade da gente se comparar, olhar pro trabalho de alguém e ficar pensando que a gente não vai chegar naquele nível, mas não faça isso. Isso não vai resolver o seu problema com insegurança, isso não vai melhorar a qualidade do seu trabalho, isso não vai resolver nada na sua vida. Então, a comparação é um dos principais fatores que agravam a sua insegurança, tá? Segundo fator que piorou muito a minha insegurança foi a falta de cliente. Aqui você precisa entender uma coisa. Todo designer passa por um período da sua vida profissional que é o período sem cliente. Você simplesmente não vai ter cliente nenhum, meu amigo. Você vai trabalhar só com arte fictícia, você vai ficar criando coisa pra estudo, você não vai ter um cliente. E isso é comum para todos os designers. Não é tipo com você que isso tá acontecendo. Todos eles já passaram por isso. Só
Só que é claro que quando você tá começando, você não sabe que outras pessoas estão passando por essa mesma situação que você. E as pessoas estão tão ocupadas e tão preocupadas em fingir que elas não estão passando por isso, que elas esquecem que tem, sim, milhares de pessoas na mesma situação. É comum os seus primeiros clientes serem familiares, amigos, conhecidos, gente próxima. Isso é normal. Isso não é nada que tire o seu crédito como designer. Ah, fiz trabalho para amigo, fiz trabalho para família. Não, tudo bem, isso faz parte. Todo mundo já passou por isso. Mas eu entendo a sua insegurança aumentar quando você não tem cliente, porque isso aconteceu comigo. A minha insegurança com design gráfico só foi dar uma diminuída quando eu consegui o meu primeiro cliente. Foi quando eu olhei pro meu trabalho e falei, ok, é possível. Isso daqui não é horripilante, isso daqui não é algo impossível de trabalhar com, de conseguir fazer dinheiro. Porque eu consegui fazer uma vez, então eu consigo fazer isso outras vezes. Eu entendo como a falta de cliente é um fator crucial para gerar mais insegurança no designer. E aí, isso daí somado com a comparação, nossa, é um prato cheio pra caraminhola na tua cabeça. Porque você não tem cliente, se sente inseguro porque, enfim, você acha que o seu trabalho não tá bom, você acha que é por isso que você não consegue cliente, e aí você se compara com gente do lado. Gente do lado que muitas vezes também tá na mesma situação que você, mas tá fingindo que não. E aí você olha e fala, putz, essa pessoa tá conseguindo e eu não. Aí você começa a ficar mais inseguro ainda, começa a achar que aquela coisa nunca vai dar certo, que é uma maluquice sua investir em design gráfico. Agora, se você estiver passando por esse processo, por esse momento onde você é um designer que não tem cliente, eu vou te dar um conselho. Foque o máximo que você puder em estudar e criar um bom portfólio. E é claro, também construir uma presença nas redes sociais. Às vezes a pessoa fica, não consigo cliente, eu abro o perfil, não tem nada ali. Você não vai conseguir cliente, para com isso, cara. Você tem que estar presente nas redes sociais. Você tem que estar dando a tua cara, você tem que estar mostrando o seu trabalho, você tem que falar o tempo inteiro que você é designer, você tem que ser chato. Então, se você tá passando por esse processo onde você não tem cliente, foca em estudar, montar um bom portfólio e aparecer nas redes sociais, que isso vai te ajudar a evoluir a qualidade dos seus trabalhos e vai fazer com que as pessoas cheguem até você. Agora, se você quiser um passo a passo, um guia completinho pra te ensinar como sair do zero no design gráfico, né, sem cliente nenhum, sem conhecimento de nada, até o seu primeiro cliente, tem um e-book meu aí na descrição onde você pode acessar pra ter esse guia. No geral, meu amigo, você não é inseguro com design gráfico, você é inseguro. Você é inseguro com tudo e eu te entendo, eu tenho as minhas inseguranças com o trabalho, com relações, né, com outras pessoas, insegurança pessoal de planos, sonhos e metas. E isso tudo refletiu no design gráfico quando eu iniciei e vez outra isso vem de volta dentro da minha área profissional. Todos nós temos medo do julgamento, da negação, e esse medo é tão bizarro que o nosso cérebro procura uma forma de fazer com que a gente não exponha essas coisas por aí. Ele não quer que a gente se exponha para outras pessoas, então ele gera uma insegurança. Isso faz com que você não tente as coisas. É meio que ir pra se prevenir, você fica inseguro, você fala, não vou mostrar isso daqui porque ninguém vai gostar, ninguém vai querer ver. É só o seu cérebro tentando evitar com que você seja negado ou julgado. Mas no final das contas você vai ser de qualquer forma. Mas fica tranquilinho aí, relaxa, ô Zé Escoliose, tá todo mundo na mesma situação. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se eu conseguir fazer isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like nesse vídeo.